Bom dia a todos. Dando sequência ao Simpósio Internacional do DERC, junto ao 46º Congresso Paranaense de Cardiologia, eu tenho a honra de apresentar o conferencista, o Dr. Cláudio Gil Araújo, que vai apresentar a palestra Como recomendar e orientar a prática do exercício físico na consulta cardiológica. O Dr. Cláudio Gil é um grande pesquisador na área do esporte, do exercício do esporte. Certamente o maior pesquisador com publicações no Brasil, brasileiro. E é um privilégio, ele com a agenda apertada, com vários eventos internacionais, de pronto respondeu com aceite ao nosso convite. Eu convivo com ele já desde um congresso, há 20 anos, um congresso do DERC em Curitiba, e fizemos essa amizade, e graças a isso ele está aqui. Certamente vai ser de grande brilho e de grande proveito para todos nós a apresentação. O Dr. Cláudio Gil é médico especialista em medicina do exercício e do esporte, no doutorado em fisiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado em fisiologia e medicina do exercício na McMaster University, no Canadá, diretor de pesquisa e educação da clínica de exercício, de medicina do exercício, a Clinimex. Dr. Cláudio Gil, obrigado. Olá, é um prazer estar aqui em Curitiba, essa manhã de sábado, véspera de Dia dos Pais. Eu já estou no momento de pai e avô, já tenho outros compromissos, agenda cheia em relação a isso também, a agenda familiar. Agradeço muito ao Arnaldo as palavras e o convite, ao João Vitor, nesse belo evento que está sendo organizado, e vou tentar trazer a minha contribuição. Quem vem da área de esporte é sempre muito competitivo, então eu sou bastante competitivo de tentar fazer uma apresentação bem caprichada para vocês. Trabalhei algumas horas nela, vamos ver se a gente consegue fazer algo que seja proveitoso. Como abordar um tópico tão amplo em 30 minutos? Esse é o primeiro desafio. E aí eu vou transformar isso num desafio para vocês, para contextualizar aquilo que eu quero falar. Vamos começar com uma pergunta para a plateia. Imagine que você tem um amigo ou amiga que lhe pede a indicação de um médico. Ele quer cuidar de 5 problemas, ou ela. Quer saber como fazer exercício saudável, como alimentar-se bem, como controlar melhor o estresse, como dormir melhor e como melhorar a vida sexual. Para quem que você vai indicar do seu círculo de relacionamento? Qual é o médico que você vai indicar que é capaz de atender esses 5 aspectos? Na realidade, qual é o nosso treinamento e formação em medicina para atender esses 5 aspectos fundamentais na qualidade de vida de uma pessoa? Quantas aulas nós tivemos sobre sono? Quantas aulas nós tivemos sobre nutrição, exercício, sobre vida sexual, sobre estresse? A população quer isso. Agora, uma aula sobre hepatite C diferenciada, isso nós tivemos, uma sessão clínica, nós assistimos. Amiloidose cardíaca, nós assistimos. Mas eu quero saber como é que eu durmo melhor, qual é a posição que eu durmo, como é que eu respiro durante o exercício, é pelo nariz ou pela boca? Na realidade, você vai ter que fazer uma junta médica de 5 especialistas para talvez resolver o problema daquela pessoa. E na realidade, a gente usa muito o modelo no Brasil, que é a medicina americana. Então vamos dar uma olhadinha em alguns dados norte-americanos. Isso é uma matéria popular, né? Os Estados Unidos têm declinado a sua expectativa de vida como nunca antes visto nesse século. Na realidade, um repórter do British Medical Journal, o CNBC, mostra que só aconteceu algo semelhante 3 anos seguidos de queda da expectativa de vida na Primeira Guerra Mundial, na gripe e na influenza. Então, em termos de esportivo, quando um técnico não dá resultado, ele está prestigiado pela diretoria até um certo tempo.
Depois de algumas derrotas, ele é eliminado. Já deveriam ter eliminado o diretor de saúde americano, né? Porque, na realidade, os Estados Unidos é muito mal. Mas você poderia pensar e dizer o seguinte: não, mas os Estados Unidos começou de um patamar muito alto. Aí eu pego dados, para ninguém dizer que eu peguei um dado norte-coreano, peguei o dado da CIA. Você pode entrar lá, www.cia.gov, Central de Inteligência Americana. E aí você vê o ranking mundial de expectativa de vida. Olha a posição dos Estados Unidos. 45º no mundo, expectativa de vida. E está declinando. Era 40º alguns anos atrás. Está pior que a Grécia, que é um país que está em grave crise econômica. E gasta 15 vezes mais do que Cuba, que está 1 ano apenas de expectativa de vida menos que os Estados Unidos. Então tem alguma coisa errada nesse modelo, né? Então tomem cuidado quando adaptar procedimentos, guidelines americanos, que esse é um time que está dando errado. O orçamento deles é que tem os maiores craques do mundo e tem os piores resultados comparativamente. E, na realidade, isso chamou atenção. Um documento recente, de 14 de junho desse ano, do Centro de Controle de Doenças de Atlanta, mostra uma das causas. Na realidade, melhorou um pouco. Já tem 1/4 da população americana urbana fazendo exercício. E na população rural, 1/5 da população. Então, esse é o fator de risco mais prevalente. 75% a 80% da população americana não faz exercício adequadamente. Fora aquilo que a gente já sabe até pela televisão, a síndrome da epidemia da obesidade. Então, vamos mudar o enfoque. E vamos ver hoje se eu posso ajudar vocês pelo menos com um daqueles 5 problemas, que é falar de exercício físico. Então, meu objetivo nessa apresentação é compartilhar conhecimentos e experiências que permitam vocês efetivamente incorporarem a orientação de exercício em suas consultas. Eu espero que vocês saiam daqui diferentes do que vocês entraram. E eu vou fazer minha declaração de conflito. É hábito na prática médica, minha declaração de conflito é essa. Eu adoro e faço exercícios preferencialmente intensos, regularmente, a vida toda. Acredito que fazer exercício é muito saudável e ainda me dou o privilégio de trabalhar e ganhar dinheiro com exercício. Então, saibam que a minha apresentação tem um forte viés pró-exercício. Contextualizando, vamos entender por que fazer exercício físico regular e ter boa prontidão, aptidão física, são muito saudáveis. Aí há um mito que diz assim: a tartaruga não faz exercício e vive 100 anos. Isso deve ser de uma ONG pró-sedentarismo, né? Aí eu fui estudar um pouco das tartarugas, né? Por que devemos fazer exercício se elas vivem 100 anos e não fazem exercício? Mentira, já nascem se exercitando, porque senão o passarinho vem lá, o pássaro vai, já resolve a longevidade dela naquele momento. Depois, elas nadam e nadam muito mais rápido do que a gente. E ainda tem outras vantagens. Para quem estudar a fisiologia comparada, o coito da tartaruga dura algumas horas. Então, eles aproveitam bem a vida. É claro que nós não temos um RCT, um ensaio clínico randomizado de tartarugas maratonistas versus não maratonistas ou triatletas, para comparar com sedentárias, mas eu devo supor que se elas fizessem um pouquinho mais de exercício, ainda viveriam mais ainda. Há várias manchetes, isso é hoje senso comum, por exemplo, uma matéria da CNN, dizendo que 1 em cada 10 mortes no mundo são causadas por inatividade física. Na realidade, o Centro de Controle de Doenças de Atlanta mostra que 1 em cada 8 casos de câncer de mama poderiam ser evitados com exercício, 1 em 8 casos de câncer retal, etc, etc. De modo que o diretor do CDC fala: atividade física é a coisa mais próxima que nós temos de uma droga maravilhosa. Mas no Brasil, os dados do Vigitel mostram que mais de 2/3 da população brasileira não fazem exercício. E o que nós, enquanto profissionais de saúde, especialmente cardiologistas, estamos fazendo para trabalhar em cima disso? Eu vou pegar alguns dados clássicos da literatura, esses são nossos parceiros de Stanford, Jonathan Myers e Vic Florica, e que é um dos papers mais citados na literatura, com mais de 2.000 citações, publicado no New England alguns anos atrás. Vamos ver uma figura. Essa figura aqui é muito interessante. Vejam o percentual de sobreviventes, indivíduos saudáveis avaliados em meia-idade, homens. Aqueles que têm baixa condição física, 43% deles somente estavam vivos em 10 anos. Exames normais, não tinham doença. A doença deles era baixa condição física. Tanto que, se eu pego um grupo de cardiopatas com boa condição física, a sobrevida é muito melhor.
Esse aqui é capaz de ficar sendo tratado agressivamente, fazendo cateterismo e tal. Nesse aqui apenas vai voltar depois do check-up e dizer assim, meu check-up foi ótimo, apenas deu baixa condição física. Isso é grave, é 5% de mortalidade de ano baixa condição física. O mesmo foi achado em várias populações do mundo. Nosso parceiro Jari Laukkanen, de Jyväskylä, na Finlândia, tem trabalhos maravilhosos nessa área. Esse de 2001 mostra que aqueles com mais de 10 MECs praticamente não tinham óbito nos 4 primeiros anos. Então, se avalia alguém fez mais de 11 MECs no exame, posso avaliar daqui a 2 ou 3 anos se ele mantiver o padrão de exercício, porque a chance que ele tenha um evento cardiovascular, e aqui é todas as causas de mortalidade, é muito baixa. Mais ainda, se eles repetiram, esse é o Kuopio Ischemic Heart Disease Study, que já deu mais de 500 publicações científicas, esse coorte. Esse trabalho é maravilhoso, porque eles viram quem piorou a condição física em 11 anos versus quem melhorou a condição física na reavaliação 11 anos depois. 20 vezes diferença no prognóstico. Às vezes você está falando que uma pressão mais alta tem um fator de risco de 15%, aumenta o evento. Nós estamos falando de algo de 20 vezes de mudança de evento, não é 15%. Na realidade, o risco relativo para eventos coronarianos desfavoráveis é algo assim. Tabagismo, dislipidemia, hipertensão duplica, mas baixa condição física quintuplica. Então, em termos de saúde pública, nós podemos fazer o seguinte diagrama. Prevalência, hipertensão, sedentarismo, risco, de modo que o problema do sedentarismo é 6 vezes maior que o problema da hipertensão, em termos de saúde pública. O que nós estamos fazendo para fazer isso? Muito pouco. E pego esse caso aqui, muito simples, pego um indivíduo com esse profile de cálculo de fator de risco, tem uma mortalidade de 2% em 10 anos, 0,2 ao ano, e esse outro aqui com tudo errado. 170 de PA, 300 de colesterol, fumante e tal, 2% de risco ao ano. Ora, exercício, capacidade baixa dá 5% de mortalidade ao ano. É melhor deixar esse indivíduo aqui embaixo e nos preocuparmos com aqueles que têm baixa condição física. O foco está errado. Bom, vamos olhar alguns artigos e informações recentes. Já foi mencionado hoje aqui nessa sessão pela manhã. Entrar no site do SBC, a edição temática de julho e agosto do International Journal of Cardiovascular Science tem 17 artigos sobre exercício e coração. Todos open access. Eu tive o privilégio de ser o guest editor dessa edição temática. E vários dos presentes aqui foram colaboradores como autores. Foi falado ainda há pouco pelo Nathan Better, que o Duke Treadmill Score é interessante. O Jari Laukkanen publicou recentemente uma coisa sobre isso. E olhem que interessante. A mortalidade está relacionada com baixo METs, mas não com score de Duke, não com segmento ST e muito pouco com angina. Na realidade, angina no teste cardiopulmonar, massa não era um bom preditor de mortalidade. E até mesmo isquemia por alteração do segmento ST não é um bom preditor de mortalidade. O que é bom preditor de mortalidade é condição aeróbica, aptidão aeróbica. Ela é o melhor preditor, de modo que para cada um MET que você ganha, e se ganha não por pílula, mas fazendo exercício, você melhora de 17% a 20% na mortalidade por todas as causas, não somente cardiovascular. E a arritmia severa? Eu tenho muito medo de arritmia ventricular severa. O grupo do Jari Laukkanen publicou recente agora também esse estudo muito interessante. Olhem aqui, os indivíduos no tercio superior de condição aeróbica praticamente não morrem de arritmia ventricular, especialmente nos 15 primeiros anos. É uma boa notícia, se você tem uma excelente condição aeróbica, saber que nos próximos 15 anos talvez você não morra de arritmia ventricular. Nenhum outro instrumento nos dá essa informação. Não dá para ler o slide aí em detalhes, mas quem entrar nesse paper vai ver nenhuma outra variável, nem fumar, diabetes, hipertensão, dislipidemia, história familiar, nada foi tão relevante contra a aptidão aeróbica. E esse trabalho dessa semana, no Mayo Clinical Proceedings, mostra que se eu mudo a minha condição física, eu mudo a minha curva de sobrevida. Eu caio da verde para a azul.
Então, é tratável com exercício e é modificável. Isso é muito importante, esse paper está à disposição. Eu vou tentar depois disponibilizar essa aula no site nosso e na minha página no Facebook. Quem quiser, não precisa fotografar ou acompanhar, vai ter chance de ver tudo ali. Eu acho que compartilhar a informação é fundamental. Eu sei que está sendo gravado também, depois vai para o site do SBC. Vamos acertar algumas expressões e condições. O que é exercício físico e o que é atividade física? São sinônimos? Não. Atividade física é qualquer movimento. Exercício físico eu tenho que botar um short, um top, um tênis e me programar para fazer. De modo que o profissional de saúde não prescreve atividade física, ele prescreve exercício. Acertem a terminologia, que isso é importante. Exercitante. Exercitante é quem faz exercício. Quando você vê uma prova de maratona, quem quer aquela filinha dos 20 na frente, em geral quenianos, etíopes, etc., eles são os atletas. Os outros são exercitantes, são os figurantes. Que é o protagonista do filme e tem os figurantes daquela cena de batalha, tal. Tá? Então vocês são. Se você vai fazer em 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, você vai cair no meio, né? Isso aqui você é figurante naquele filme, tá? Então, cuidado para não chamar de atleta. E aí dá muita confusão, coração de atleta. O que é atleta? Eu posso ser medalha olímpica em tiro ao alvo. Meu coração vai ser extremamente sedentário. Né? E o outro corre há 30 anos vai ter um coração completamente diferenciado. Porque esse negócio de coração de atleta é meio complicado. Também vamos acertar a terminologia. Né? Não fala moderada, vigorosa, intensidade vigorosa. Que diabo? De onde saiu essa palavra tão esquisita? Né? Vamos chamar intensidade baixa, média e alta. E como é que eu defino isso na prática do consultório? Tem que ter o VO2? Faz uma coisa simples, vê a conversação. Eu faço um exercício de baixa intensidade conversando normalmente, com alguma dificuldade para manter a conversa quando é de média intensidade. E então, amanhã, vamos fazer. Esse é o intenso. Esse é a alta intensidade, tá? Mas há algo ainda mais importante do que ser fisicamente ativo. Agora sim, vamos falar de algo que vai mudar seu modo de clinicar. A aptidão física é muito mais importante que ser fisicamente ativo. Tem alguns que herdaram isso. É aquela pessoa que vai na academia com 3 dias já está correndo. O outro, coitado, está 1 ano lá, consegue correr 1 minuto. O outro vai lá, já pega no primeiro dia nos pesos, já levanta 50 quilos no supino. Você diz, pô, estou há 6 meses aqui, não consigo, com a 3ª plaquinha. Aí ele chega na primeira aula, ele já pega a ponta do pé, eu estou há 5 anos e não sei, mal chega ao joelho quando eu me abaixo. Então essas pessoas, se escolheu bem os pais, tem bom pedigree, levou vantagem. Mas você só pode ter uma informação de valor prognóstico, a escolha, você só tem a opção de fazer um exame em medicina. Não é colesterol, não é hemoglobina glicada, não é proteína C reativa, VO2 máximo. Essa é a medida que vai te definir prognóstico em saúde. Nós já escrevemos sobre os componentes aeróbicos e não aeróbicos da aptidão física, eu vou falar um pouquinho deles agora rápido para vocês. Aptidão aeróbica, que é a que a gente chama condição aeróbica, ou aptidão aeróbica. A não aeróbica é força e potência muscular, flexibilidade, equilíbrio e composição corporal. Guarda esses 5, você tem que ter os 5. Também a gente propõe existe uma expressão chamada musculoskeletal fitness, que envolve a força e potência muscular, flexibilidade e balance, e a gente recentemente no Congresso Europeu propomos uma nova expressão para facilitar, que é musculoskeletal fitness, é muito longo, vamos chamar de MUSK, M-U-S-K. Então vamos ver como está seu MUSK. Tá? Para ser considerado fisicamente apto, deve ter bons resultados em todos os componentes. Em nosso coorte, mais de 9.000 pessoas, incluindo atletas competitivos, só 1% das pessoas estão acima da média nas 5 variáveis simultaneamente. É aquele que vai para a academia, está correndo, mas quando vai para alongamento eu não faço nada. É aquele que levanta 200 quilos, mas não, na corrida não. Então cada um normalmente só faz aquilo que gosta. E a gente tem que maximizar o que a gente não tem bom. Como a gente avalia a aptidão física? Vamos tentar ver na prática como é que isso pode ser feito no consultório. Por quê? Porque para escrever exercício eu tenho que diagnosticar a aptidão física. Então, a aptidão física aeróbica, teste de exercício. O mais clássico é o teste de 12 minutos e o Cooper. Essa fotozinha aqui é bacana, 1990 e alguma coisa, Congresso Mundial de Cardiologia, a gente fez uma grande caminhada na praia de Copacabana com 8.000 pessoas com Kenneth Cooper. Isso mobiliza. Até hoje ainda vejo gente com essa camiseta andando no calçadão de Copacabana. Vê como isso impactou. Teste de exercício ou teste cardiopulmonar de exercício? Teste de exercício. Tem verdadeiro horror a expressão teste ergométrico. Porque teste ergométrico quer dizer teste, ergo é trabalho, métrico, teste da medida do trabalho. Eu vou pedir o teste da medida do trabalho.
É o padrão do convênio, como meus amigos aí argumentam, mas é ruim. Qual é a comparação entre um teste convencional e o cardiopulmonar? É igual ao modo M e um eco bidimensional. Você está vendo somente circulação e metabolismo, outros você vê circulação, metabolismo e respiração. Mas ainda você mede o VO2, que é uma variável tão importante, com erro de 1 a 2%. Enquanto no teste estimado, do convencional, você tem um erro de 20%. Imagina um erro de 20% na tua altura. Vai dizer, eu medi você, em vez de ter 1,70 m, eu acho que você tem alguma coisa entre 1,34 e 2,14. Ou a sua pressão arterial talvez seja alguma coisa entre 120 e 190. Não existe em medicina nenhuma coisa com erro de 20%, gente. E aí um trabalho publicado no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, alguns anos atrás, por mim, pelo Arthur Erdi e pelo Ricardo Stein, mostra que a taxa de mortalidade em quem tem excelente condição física é 0,1 ano. Já um cardiopata com baixa condição física ele tem 8%. Aparentemente saudáveis com baixa condição física tem 4,5%. É quase igual a ter o risco de ter um câncer de colo. É grave. Baixa condição física é grave. Na realidade, o American Heart Association já fez um statement em que ela diz que determinar a precisão cardiorrespiratória é um sinal vital, igual a frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial. Deve ser obtido em toda a consulta, independente da especialidade. E aí, você não vai fazer um teste cardiopulmonar na consulta, nós publicamos naquela edição temática um questionário Brasil, com proposta de validação chamada Clinimex Aerobic Fitness Questionnaire. Usamos 1.000 indivíduos e tivemos uma associação bastante boa, melhor do que você estimar após um teste convencional. O questionário é muito simples, eu não vou ter tempo de detalhar, mas ele tem 2 fases. Você faz uma pergunta e diz para o indivíduo: vamos lá, você é capaz de correr um quarteirão? Sim. É capaz de correr 1 quilômetro? Não. Então você está na zona 4. Então vamos para a próxima zona e aí a gente tenta discriminar aqui. Você gasta 1 a 2 minutos para fazer e tem uma excelente predição, bem razoável uma predição. Substitui o teste cardiopulmonar? Não, mas é bem interessante. Depois é medir hand grip. Medir a força de mão, padroniza a posição com o braço estendido. E aí a gente tem valores normativos Brasil, que a gente já publicou alguns anos atrás. Um teste de potência máxima. E aí você mede a potência em watts, tem que fazer rápido o movimento, e um teste de equilíbrio que nós também temos normas para fazer, 10 segundos com o pé só e tudo mais. E um teste de flexibilidade, que nós também temos padrão, publicamos isso no Brasil, em vários lugares também, e aí você tem as curvas de flexibilidade. Isso é para uma consulta plena do especialista. Você não é especialista, só tem 5 minutos. O que você vai fazer? Faz o questionário, e agora eu vou te dar a segunda opção. Faz um teste único que envolve todos os componentes. Esse teste é chamado teste de sentar e levantar, foi desenvolvido por nós nos anos 90 e consiste em pedir ao indivíduo, descalço, sem meias e com roupas adequadas, pedir para ele sentar no chão e se levantar do chão, usando o menor número de apoios, a mão, o joelho. Se você conseguir sentar sem usar a mão nem o joelho, melhor. A velocidade de execução não é importante, eu não estou cronometrando nada. Eu chego para o indivíduo assim: imagina que você tem que sentar no chão, faça de forma segura. Ele senta, usou uma mão, tenta levantar, usou a mão, tenta agora fazer sem usar a mão. Esse resultado é avaliado em uma escala de 0 a 5, 0 a 5 para sentar, 0 a 5 para levantar, e você soma, tem um score de 10. Esse caso aqui está usando a mão, perdeu 1 ponto, aqui está usando 4 apoios, perdeu 4 pontos, aqui não está usando apoio nenhum, não perdeu nada. Tá? Perda de 1 ponto para cada apoio utilizado, perda de meio ponto para desequilíbrio. Levantou desequilibrando, 4,5. Uma mão em desequilíbrio, 3,5. E assim por diante. Gasta 30 segundos, 1 minuto para aplicar, supersar. Todo mundo entende o resultado. Ah, doutor, tirei 8 porque eu usei a mão, né? Perdi 1 ponto para subir, outro para daí. É diferente de você explicar que a proteína C reativa está em 0,32. Então, isso significa que... O teste de sentar e levantar, ele tem um desempenho que depende de força, potência, flexibilidade, equilíbrio, composição corporal. Se você é muito gordo, é claro, vai ser uma desvantagem. E um pouquinho de coordenação motora. Melhor ainda, ele pode ser treinado e melhorado. É bastante seguro, não requer qualquer tipo de equipamento, demanda muito pouco espaço, pode ser feito em praticamente qualquer lugar. Se você botar Sitting Rising Test, entre aspas, no Google, você vai achar milhares de coisas. Tem essa matéria muito legal na Discover Magazine. O Daily Mail de Londres fez uma matéria bastante ampla com o nosso teste. Se você botar em figuras, tem figuras no mundo inteiro, vou buscar só imagens.
Se você buscar vídeo, tem centenas de vídeos. Tal. O nosso vídeo atualmente já está com 800 e pouco mil views. Esse aqui tem 1,5 milhão. Essa matéria no Facebook teve 4 milhões e pouco de visualizações, foi um programa da BBC de Londres, são 40 milhões de habitantes no Reino Unido, então 1 em cada 10 viram isso aí, ou fizeram, tentaram levantar. Né? E nós usamos isso dentro de um programa que nós criamos consultoria, que é o Índice Bem-Estar do SESI, que inclusive foi feito aqui nessa cidade também, e já pegou 31 mil pessoas no Brasil inteiro, em todos os estados brasileiros, então a gente já tem um padrão Brasil bem interessante disso também, e aí uma avaliação que é feita em 5 minutos para ver a aptidão física do indivíduo. Hoje a gente tem um banco de dados bem interessante que te permite criar 4 zonas de cor de resultados. A zona vermelha você está muito mal, a zona amarela você ainda está mal, zona verde ok, zona azul você está em céu de brigadeiro. E isso aí é ótimo para discriminar entre 46 e 80 anos de idade, e isso foi publicado recentemente no European Journal of Preventive Cardiology. Tá, o paper está aberto, quem quiser baixar, entra no European Journal of Preventive Cardiology, bota meu nome, é o Sitting Rising Test, e vai ter esse material. E aí, por que esse teste é interessante? Não só porque ele mede tudo, porque ele está ligado a outcomes, ele está ligado a desfechos. Então, esse paper que nós publicamos mostra que aqueles com resultado de 0 a 3 versus resultado de 8 a 10 tem uma mortalidade completamente diferente. Na realidade, 5 vezes mais. E aí, vou dar a chance para vocês ver dados ainda não publicados, para isso que vale a pena vir um congresso, ver coisa nova. Esse dado agora com follow-up de 4.800 pessoas e 8 anos. O inicial era 2.000 pessoas. Vejam que só abriu mais, menos de um terço das pessoas estão vivas quando tem resultado baixo no sentar e levantar, depois de 10, 15 anos. É um excelente... Se você tem um 10, resultado 10, vai para o seu plano de saúde e pede desconto. Tá? E aí, inclusive, agora nós temos dados por causas de mortalidade. Esse é o dado de causa de mortalidade por doença cardiovascular. Até para morte cardiovascular, o sentar e levantar é excelente preditor. E aí vou mostrar, extremar. Imagina que você pega indivíduos com 0. Na nossa amostra nós tínhamos 206. O que é 0? Doutor, eu não consigo sentar e levantar do chão, só se alguém me ajudar. Isso sem lesões ortopédicas, sem gravidez de 9 meses, sem essas limitações óbvias, né? Esses indivíduos, 34% deles morreram em 8 anos, ou seja, 4,3%. E o 10? 0,08% de morte ao ano. Ou seja, nós temos um paciente com 73 anos de idade que faz 10. Né? Se você tem um resultado desse, põe à venda, faz um IPO, vai ter muita gente comprando as suas ações, porque esse negócio é valiosíssimo, tá? E se você clicar no Google, Ability to Lift Weight Quickly, você vai achar N matérias também, porque esse trabalho foi apresentado recentemente no Europrevent 2009, e o London Economic, várias outras fontes disseram assim, potência muscular é muito importante, estudo por cientistas brasileiros. E aí esse é um trabalho que a gente fez em parceria com a Eslováquia, com a Finlândia e com os Estados Unidos e apresentamos preliminarmente no Europrevent. Essas são as curvas. O que significa em termos bem práticos para vocês? Estar acima da mediana já te dá a sobrevida adequada em potência muscular. Ninguém precisa ter 40 centímetros de braço, nem ficar... Se você estiver acima da média, você já está muito bem em termos de potência muscular. Vejam, o quartil mais baixo, 23% de óbito, os quartis acima da mediana, 2% de óbito. Tá? E aí, se você botar no Google, como eu falei, vai sair matérias de tudo que é lado sobre isso. E aí eu tive endovascular recentemente e vou dar para vocês uma informação em primeira linha. Tem uma outra variável que a gente identificou que também é altamente preditora de mortalidade e que pode ser incorporada na consulta médica. A medida relativa do hand grip. Não somente hand grip, mas dividido por quilo de peso. Olha a discriminação que dá na série de dados que nós temos. Impressionante. E aí eu proponho o termo insuficiência física. Tem insuficiência cardíaca, insuficiência renal, tem insuficiência física para quem tem baixa aptidão física. E nós sabemos, esse é um editorial recente, que somente considerar um sinal vital não é importante, não é o suficiente. É necessário prescrever exercício. E para melhorar a aptidão física é necessário se exercitar. E como prescrever exercício? Tem milhares de formas de fazer. Vou tentar dar uma receita de bolo bem rápida.
Entra depois no site da Socerge, no Rio, e tem alguma coisa que eu vou passar para vocês. Isso é o que normalmente o cardiologista tem noção. Olha, caminha, faz exercício, 150 minutos por semana, mas isso é muito pouco. Na realidade, isso é a parte aeróbica. E hoje em dia, com os monitores de frequência cardíaca, é interessante dar o que a gente chama zona-alvo de treinamento com as pessoas. Os aplicativos de celular. E aí, uma das coisas que é importante... Doutor, estou muito preocupado. Eu tenho 41 anos de idade, eu vi que meu pulso chegou a... Tenho 40 anos, meu pulso chegou a 181. Aí eu parei, né, doutor? Porque tem aquele 220 menos 40 e tal. Achei que eu ia morrer. Não morre. Ter pulso alto é altamente saudável. É uma apólice seguro valiosa. Se chegar para mim que você tem 190 a 60 anos de idade, eu acho excelente. Se você que tem 140, minha próxima pergunta é perguntar o CTI de preferência. Tá? Então, frequência cardíaca baixa é perigoso. Tá? E se você quiser ver, tem um paper específico sobre isso, medindo frequência cardíaca, que está naquela edição temática. E a prescrição, como é que a gente faz? Esse manual da Socerge está aberto, eu escrevi o capítulo de sedentarismo e lá tem uma fichinha que é super simples. Copia, imprime, deixa no consultório. Se você não se sente capacitado muito, preenche a fila do meio. Passa um traço na fila do meio, aqui de ponta a ponta. É uma boa prescrição para a maioria das pessoas. Se você tem um pouco mais de expertise ou quer melhorar, você pode ajustar para um lado ou para o outro. Já entrega ao paciente junto com a receita para ele. Tá? Como nós fazemos na Clinimex? Treinamento aeróbico e treinamento intervalado. A faixa de frequência para treinamento depende do limiar anaeróbico, todo mundo lá faz teste cardiopulmonar, e a zona-alvo para treinamento intervalado utiliza uma combinação de limiar e frequência máxima. Nós trabalhamos com 8 a 10 exercícios, 2 séries de 5 a 8 repetições, bem prático para todo mundo que vai à academia aqui. Se você me diz que faz uma série de 10 a 15 repetições, você está fazendo terapia ocupacional. Nós não temos substrato energético, fosfocreatina e ATP no músculo para fazer 10 a 15 repetições de qualidade. Então você está vendo a televisão, conversando com alguém e fazendo. Aí tudo bem, é terapia ocupacional, é relaxamento, massagem, mas treinamento tem que ser mais intenso. E aí, carga alta e as possible na fase concêntrica do movimento. É com velocidade. Uma dose boa, 400 a 500 repetições por semana. 8 séries de 3, soma da 500, está um bom programa semanal. E exercícios funcionais são muito importantes. O modelo Clinimex, cada cliente nosso sai com um laudo de prescrição de exercício, em que tem todos os 4 componentes, exercício de equilíbrio, de flexibilidade, etc, etc. Então, por exemplo, na aba aeróbica vão sair as faixas de treinamento e a orientação específica de cada coisa. Fortalecimento muscular, idem. De modo que adiciona-se flexibilidade. Flexibilidade só deve ser feita ao final da sessão, nunca antes. Nossa, se alongar para correr, se alongar para muscular, isso é errado, hein? E take home message. Estou fazendo um overtime já. O que vocês podem fazer para ajudar a gente a diminuir o sedentarismo no Brasil e melhorar a sua prática clínica? Vamos nos dar as mãos e vamos em frente. Avaliar a aptidão física, que é excelente ideia, especialmente porque deficiências podem ser tratadas com exercício físico. Vamos pensar que o enfoque atual da medicina cardiológica tende a ser uma série de medicações e no final você chegar para o paciente e dizer, olha, também faz um pouquinho de exercício e tenta comer melhor. Vamos usar aquela função que todo mundo sabe, essa é a medicina que a gente vê hoje em dia, que todo mundo sabe, que é Ctrl X, Ctrl V, e bota no topo da pirâmide. Começa a sua prescrição dizendo, eu quero que você se exercite tantas vezes por semana, aqui está a receita, coma melhor e também tome essas medicações. Se você fizer isso, vai mudar muito. Sabe por quê? Porque intensidade média para todos, intensidade alta para quem gosta, pode ou precisa. Mas é difícil de acreditar que, apesar de toda a informação disponível em exercício, menos de 50% dos pacientes recebem qualquer mensagem sobre exercício nos Estados Unidos. Você consegue entender que 50% dos diabéticos ninguém fala de exercício para eles em um ano? Qualquer profissional de saúde? Paciente com câncer, só 1/3 ouvem falar de exercício? Isso é completamente errado. Então, tem um pedido especial para vocês, para deixar, pedido de pai e avô. Comece sempre sua próxima consulta assim, olá, como vai? Tem feito exercício? Só isso vai mudar 5% da taxa de sedentarismo no país. Foi um prazer estar com vocês.
Muito obrigado, Gil.